Salve, cambada penalista, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo aqui com dicas de direito penal. E vamos dar continuidade ao assunto que trabalhávamos na semana passada, né, quando começamos a estudar a culpabilidade como elemento lá do conceito analítico de crime. Hoje vamos para a segunda parte desse estudo. Acompanha comigo aqui na tela. Bom, meus caros, no vídeo passado nós vimos que a culpabilidade se subdivide em três elementos: imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Vimos também que cada um desses elementos pode ser afastado pela presença das chamadas dirimentes. Chamadas causas excludentes da culpabilidade. Para a imputabilidade, nós temos como excludentes a menoridade, a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e a embriaguez acidental completa. Pois bem, hoje vamos falar dos demais elementos da culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa e as suas respectivas dirimentes. Começando pela potencial consciência da ilicitude. Esse elemento, meus caros, traduz a possibilidade do agente compreender o caráter ilícito da conduta praticada. Em termos mais simples, se o agente consegue distinguir o que é lícito do que é ilícito. Vejam que não é necessário que efetivamente o agente saiba que seu comportamento é ilícito. Basta que ele tenha a mera possibilidade de saber, tá? E o nome potencial. Normalmente as pessoas têm condição de saber o que é permitido e o que é proibido em sociedade. Você acaba aprendendo com a própria vida, sem precisar dominar conhecimentos técnicos, jurídicos. Quer ver só? Mesmo a pessoa que não tem formação em direito sabe, pela sua própria vivência, que matar o amiguinho é proibido. Que roubar o lanche do coleguinha também não é certo, não é mesmo? Pois bem, para esse elemento, nós teremos como dirimente o erro de proibição inevitável ou excusável, que pode ser conceituado como a falsa representação quanto à ilicitude do fato. O agente pensa que está agindo em conformidade com o ordenamento jurídico, mas não está. Ou seja, ele não sabe que seu comportamento é proibido. Supõe ser permitido aquilo que é vedado. É inevitável, pois ele não sabia que a conduta era ilícita e nem tinha como saber. Não era possível atingir essa consciência diante do caso concreto. No caso de erro de proibição inevitável, exclui-se a culpabilidade, conforme determina o artigo 21 do Código Penal. Acompanhe aqui comigo. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Por sua vez, meus caros, se o erro for evitável, não teremos o afastamento da culpabilidade, mas apenas uma diminuição de pena na ordem de 1/6 a 1/3, de acordo com esse mesmo artigo 21, na parte final, quando ele diz: se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Mas você pode estar se perguntando o que seria o erro evitável ou inexcusável. O parágrafo do artigo 21 nos responde: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. O agente não sabe que a sua conduta é ilícita, mas, diante das circunstâncias em que está envolvido, era possível atingir essa consciência. Ou seja, existe a consciência potencial. Entenderam? Geralmente encontramos como exemplo nos livros de doutrina o seguinte caso. Imagine que uma estrangeira vem ao Brasil e pratica o aborto. O aborto é crime aqui. Ela pode não saber que a conduta aqui é ilícita. Ok, tranquilo. Mas bastaria ela se informar, perguntar para qualquer pessoa que rapidamente ela teria essa informação. Ou seja, ela poderia atingir essa ciência de maneira bem simples. Tudo tranquilo até aqui? Beleza! Vamos então para o próximo e último elemento da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa. A doutrina costuma apontar que esse elemento traduz a expectativa social
de que o autor de um fato típico e ilícito tivesse um comportamento diferente daquele adotado. Diante do caso concreto, esperava-se que o agente atuasse de acordo com as normas e não contrariamente. Ou seja, era exigível essa atuação em conformidade com o ordenamento jurídico. Podendo agir dentro das normas, o agente escolhe agir contrariamente. Por isso, merece ser punido. Agora, assim como os demais elementos, a exigibilidade de conduta diversa também tem as suas causas excludentes, que são coação moral irresistível, obediência hierárquica e a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal. Na coação moral irresistível, também chamada de vis compulsiva, o autor acaba agindo impelido, forçado por uma ameaça de um mal injusto e grave, dirigido a ele ou a outra pessoa por quem ele nutre uma relação de afeto. Imagina a seguinte situação. Um criminoso entra na casa de um gerente de banco e exige que ele subtraia uma certa quantia da instituição financeira em que ele trabalha, sob pena de matar toda a sua família. Ao subtrair essa quantia exigida, o gerente do banco ele está amparado por essa dirimente. Notem o seguinte, o gerente, age com vontade. Ela não é eliminada, mas essa vontade ela é viciada justamente pela ameaça sofrida. Nesse caso, o coator, ou seja, o criminoso que está coagindo o gerente, é que vai responder pelo crime praticado pelo coagido, como autor mediato que foi. Vamos dar uma lida aqui no artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, olha só, se o fato é cometido sob coação irresistível, preste atenção só nesse ponto que está marcado aqui de amarelo, só é punível o autor da coação. Agora, reparem que o dispositivo ele fala em coação irresistível, ou seja, aquela que não poderia ser suportada pelo agente coagido. Ah, Paulo, mas e se essa coação fosse resistível? Aí não se afastaria a culpabilidade, seria mero caso de uma atenuante genérica que está prevista lá no artigo 65, inciso 3º do Código Penal. Outra causa excludente é a obediência hierárquica, também prevista no artigo 22. Volta aqui para o artigo 22. Se o fato é cometido, vou apagar bem aqui. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Beleza? Quando a pessoa age obedecendo uma ordem não manifestamente ilegal, emanada de um superior hierárquico, não há culpabilidade. Aqui é o mandante quem responderá pelo delito praticado pelo subordinado como autor mediado. Por uma observação, para excluir a culpabilidade, a ordem tem de ter aparência de legalidade. Porque se for uma ordem manifestamente ilegal, obviamente não teremos o afastamento dessa culpabilidade. Por exemplo, um delegado emite a ordem para que o agente da polícia, subordinado a ele, mate o suspeito de um determinado crime. Isso aí é uma ordem manifestamente ilegal. Se o agente fizer isso, ele não estará amparado por essa dirimente. Mas, Paulo, e se a ordem for legal? Aí não vamos falar em crime, não é mesmo? A pessoa que age sob a égide da excludente da ilicitude, sim, da ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal, não vai cometer crime. Por último, temos a inexigibilidade de conduta diversa, que é uma causa supralegal muito utilizada pela doutrina e pela jurisprudência. Ela vai funcionar, meus caros, como um coringa, afastando a culpabilidade em situações que não se encaixam em nenhuma das excludentes legais até agora vistas, mas que não seria razoável exigir do indivíduo um comportamento diverso. A título de exemplo, podemos citar uma decisão do STF
que reconhece a aplicação dessa dirimente à empresa que se encontrava em uma situação precária, uma situação financeira precária, e que deixou de recolher os tributos devidos, cujo trecho da decisão segue aí na tela para vocês. Olha só. A ação penal 516 do DF, relatoria do ministro Aires Brito, em 27 de setembro de 2010. Separei esse trecho aí para vocês. No âmbito dos crimes contra a ordem tributária, tem-se admitido, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, como causa supralegal da exclusão da culpabilidade, a precária condição financeira da empresa, extrema ao ponto de não restar alternativa socialmente menos danosa que a não falta do não recolhimento do tributo devido. Então, é isso, meus caros. Vamos ficando por aqui. Com o assunto de hoje, nós encerramos a sequência de dicas, onde analisamos o conceito analítico de crime em conformidade com a teoria tripartida, tá? Mas não se preocupem, a partir da semana que vem nós traremos novos temas, tá? De direito penal, direito processual penal, beleza? Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha, tá joia? Não se esquece também de se inscrever no canal quem ainda não se inscreveu. Meus caros, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Valeu, um abraço.